paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar com os irmãos aqui novamente. Para você que está chegando agora nesse canal do Pastor Edivaldo, onde estamos aqui para fazer mais um comentário da revista da Escola Dominical desse trimestre, onde estamos tratando da mordomia cristã. É um privilégio estar aqui, poder compartilhar convosco o que tem de bom nessa lição. E quero dizer de antemão que é uma lição muito maravilhosa, muito abençoada, inspirada por Deus. E tenho certeza que se nós assim o fizermos, ao final dessa lição, o que nós vamos aprender aqui, estudando junto, se nós aplicarmos na nossa vida, tenho certeza que a nossa vida será diferente. A nossa atitude para com Deus será diferente. A nossa vida cotidiana, a nossa vida com Deus será diferente. Então, quero deixar aqui para você a minha alegria, a alegria de poder estar aqui, e nós vamos compartilhar. E ao compartilharmos isso, teremos com certeza grandes resultados, porque é uma lição maravilhosa. E essa lição, a lição 2, que é do dia 14 de julho de 2019, a mordomia do corpo. Estaremos hoje, como estamos falando de mordomia, o próprio termo mordomia é o cuidado, né? Nós vamos aprender aqui como cuidar do corpo, ou seja, cuidando com responsabilidade do templo de Deus, visto que esse termo corpo aqui está falando desse templo, templo de Deus, o templo em que Deus escolheu para morar. Então nós vamos aprender nessa lição com responsabilidade, né? Aprendemos com responsabilidade de como cuidar deste corpo, do templo de Deus. Temos o texto áureo, que está em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aqui nesse texto, nós temos aqui uma orientação bíblica por Deus, pelo Espírito Santo, de como realmente apresentarmos a Deus um culto racional. E como eu disse aqui no começo, né, nessa pequena introdução dessa lição, o que nós vamos fazer é cuidar com responsabilidade, tendo a responsabilidade, né, de cuidar do corpo de Deus, né, que é o templo que Deus escolheu para morar. Então temos que ter aí, debaixo da graça de Deus, o cuidado com esse corpo. Né? Temos que ter cuidado com essa morada de Deus. Então aqui temos a orientação, visto que o resultado disso é o melhor, que é o culto racional que nós vamos apresentar a Deus. Sem esse cuidado, sem essa preocupação de cuidarmos desse corpo, de cuidarmos desse templo, será escassa todas as tentativas de apresentar a Deus um culto realmente racional. Se nós não meditarmos nisso, se nós não aplicarmos isso com a racionalidade, ou seja, com a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, nós não apresentaremos em hipótese alguma, e creio que todos os sacrifícios serão escassos, de apresentarmos a Deus um culto racional, visto que temos essa responsabilidade de cuidarmos desse corpo, desse templo. Por se tratar de mordomia, estamos cuidando de um bem que é de Deus. É o que eu disse, né? Esse cuidado está diretamente relacionado com a mordomia, porque mordomia
quando se fala em mordomia, fala em cuidar de algo, cuidar de um bem material, cuidar de algo que nos foi outorgado. Então, se estamos falando de mordomia do corpo, estamos falando de responsabilidade, de cuidar daquilo que Deus nos deu, que é esse corpo, né, que Ele nos outorgou e escolheu para a morada sua. E não podemos fazer isso, esse cuidado que devemos ter com o corpo, nós não podemos fazer de maneira facultativa. Eu não posso achar que isso eu posso, isso eu não posso, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, isso não vai ter importância. Quando nós recebemos a orientação de Deus, na palavra de Deus, a respeito de cuidado, Deus se preocupa desde os mínimos detalhes aos detalhes grandes, né? Aos máximos detalhes, se assim nós podemos entender isso. Então Deus se preocupa com as coisas mínimas e com as coisas máximas. Deus se preocupa com pouco e com muito. Então, quando nós somos orientados por Deus para termos o cuidado com o corpo, Ele está dizendo que nós não podemos de maneira facultativa, ou seja, não por opção. Nós temos que cumprir realmente a palavra de Deus, para que não possamos depois, para que não recaia sobre nós o que diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, que eu quero ler aqui com os irmãos, sobre essa responsabilidade. Se eu não levar a sério o que Deus nos fala, o que Deus manda fazermos em relação ao nosso corpo, na mordomia do corpo, desse templo que Ele escolheu para habitar, vai recair sobre nós essa palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então temos essa responsabilidade de cuidar desse templo que é de Deus. E a mordomia do corpo implica em reconhecermos que o mesmo é de Deus. E esse deve ser conservado santo e agradável a Ele. Se nós tivermos isso na nossa mente, esse corpo aqui, ele é morada de Deus. É o corpo que Deus escolheu para morar. Que Deus, na sua onisciência, na sua grandeza, ao nos purificar de todos os pecados, Ele escolheu para morar. Nós temos que ter, então, essa consciência de que este bem aqui, esse corpo, é de Deus. E por ser de Deus, então eu tenho que cuidar bem dele. É o que diz a verdade prática, né? Nisso que eu acabei aqui de comentar com os irmãos, com os amados irmãos, que a mordomia do corpo implica em reconhecermos que o mesmo é de Deus e esse deve ser conservado santo e agradável a Ele, está implícito na verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Então está bem claro aqui, que eu devo reconhecer que esse corpo é o templo do Espírito Santo. Ele deve ser preservado para a glória de Deus. Ou seja, há chances, se eu não preservar, há chances de deterioração, há chances de degradação, há chances de morte desse corpo. Então eu tenho que guardar, eu tenho que conservar, eu tenho que poupá-lo, eu tenho que preservá-lo para que
Deus realmente habite nele de uma maneira gloriosa e a Bíblia fala que por ele ser santo, eu tenho que ser santo. Então, meus amados, a mordomia do corpo, volto a dizer, é você cuidar com responsabilidade do templo de Deus, tendo a consciência de que esse corpo não é nosso, é de Deus. Então, eu tendo isso na minha mente, isso no meu coração, e aplicando isso no meu cotidiano, com certeza eu estarei cuidando bem daquilo que Deus me deu para cuidar para Ele. Amém, meus amados? Nós vamos, na leitura bíblica em classe, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 13 ao 20. Temos aqui o objetivo geral, que é expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Então, nesse objetivo geral, na mordomia do corpo, o cristão ele tem que ter um entendimento bíblico. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia está falando a respeito do templo. Será isso aqui isso aqui é alguma coisa, é do acaso, ou alguém pensou nisso? Então nós temos que ter esse entendimento bíblico de que nós somos templo de Deus. E não precisaria nem chamar a atenção quanto a isso, né? Só o fato dos versículos que nós lemos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que ali fala, chamando nossa atenção que nós somos templo de Deus. Então ali já não precisaria nem outras palavras, né? Para chamar nossa atenção de que temos a responsabilidade. Eu sou responsável por esse corpo, ou seja, Deus me deu esse corpo para cuidar para Ele habitar. E se eu não fizer, eu não terei na minha vida a habitação de Deus como deveria. Temos os objetivos específicos. No tópico 1 é explanar sobre a dimensão material do corpo. No tópico 2, elucidar a dimensão espiritual do corpo. E no tópico 3, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Então, meu amado, nessa breve introdução que nós meditamos aqui, você não perca aí o foco de que quando se fala em mordomia, quando é dito de mordomia cristã, quando é mencionado mordomia cristã, ou seja, nós estamos cuidando de bens que Deus nos outorgou para cuidar para Ele. É o Senhor outorgando ao servo que cuide de um bem para Ele. E nessa lição, em relação à mordomia cristã, a mordomia do corpo, nós estamos aqui cuidando desse corpo, né? Com responsabilidade, tendo a consciência de que nós somos templo do Espírito Santo. Querido, no primeiro tópico está falando sobre a dimensão material do corpo. E permitam-me aqui uma pergunta. Seria este corpo o templo do Espírito Santo, que Deus escolheu na sua onisciência para morar? Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, a salvação não foi somente proporcionada à nossa alma, ao nosso espírito. Deus também alcançou o nosso corpo, né? Ele alcançou o nosso corpo também. Então, fomos redimidos no corpo, na alma e no espírito. Então, Deus escolheu o nosso corpo para fazer morada. Seria esse corpo fruto de um acaso? Seria esse corpo aqui fruto do acaso ou dessas teorias
absurdas, né? Do evolucionismo ou de coisas semelhantes a essa, dizendo que esse corpo aqui é fruto de uma evolução ou de outras coisas aí que surgem aí, de tantas coisas que surgem aí a respeito desse corpo, da criação do homem, da formação do homem. Seria esse invólucro aqui, do corpo, esse invólucro chamado corpo, que é o invólucro onde está a alma e o espírito. Seria esse corpo fruto do acaso? Lógico que não, de maneira alguma. Nós vemos aqui no tópico 1 e sobre o tópico 2, ali fala sobre a estrutura do corpo humano. Então alguém pensou, alguém com poder sobrenatural pensou nesse corpo. Alguém pensou, uma mente sobrenatural, uma mente poderosa pensou nesse corpo. E aqui fala que o corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares e 100 trilhões de células. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, diz que nestas 100 trilhões de células vivas que o nosso corpo possui, existe 1,70 m de fita DNA, que se esticarmos essas fitas, teremos mais de 50 bilhões de quilômetros de fita de DNA, onde contém todos os nossos dados genéticos e que todos os dados genéticos dos mais de 6 bilhões de habitantes do planeta pode ser armazenado numa cabeça de alfinete. Então veja, a mente brilhante que pensou nesse corpo. Sem contar o perfeito funcionamento dessa máquina chamada corpo, né? Os órgãos, as funções dos órgãos, o que faz as veias, o que faz as artérias, o cérebro, o seu olho, o seu pulmão. Ao respirar, você retira dos gases que compõem a atmosfera, o teu corpo consegue identificar somente o oxigênio, e esse oxigênio que mantém, né, o funcionamento do seu corpo. Se entrar um outro tipo de gás no seu corpo, ele não é aceito e te prejudica, e se você não respirar realmente o oxigênio, você morre. E nós começamos a pensar nisso, pensamos na grandeza de Deus e o quanto é maravilhoso e semelhante a essa máquina chamada corpo, não há uma outra máquina. Então vemos que não é obra do acaso, nem tampouco do evolucionismo ou de coisa parecida. Deus pensou perfeitamente nesse corpo e nessas 100 trilhões de células vivas, onde em cada célula contém 1,70 m de fita de DNA. E se nós esticarmos essas fitas, dessas células, né? Se pegarmos essas fitas e colocarmos ela assim, uma atrás da outra, ela vai atingir mais de 50 bilhões de quilômetros. Então veja aí quem somos, né? O poder de Deus na nossa vida. E isso, se nós pensarmos nisso, ficarmos pensando nisso e analisarmos esta grandeza de Deus, né? Nós vemos que, às vezes, problemas que nos afligem, né? Às vezes nós nos prostramos perante esse problema. Então, que sirva também isso para nosso enlevo espiritual de um Deus que nos criou, né? Perfeitos, órgãos, membros, né? Nos criou perfeito. Essa máquina humana, eu tenho certeza
que quando nós passamos a pensar na grandeza de Deus, e quem é Deus, e o poder que Ele tem, tenho certeza que vamos superar muitos obstáculos da nossa vida. E Deus, porque Deus é um Deus soberano, poderoso. E se você que está nos assistindo pela primeira vez, você que já é assinante desse canal, tenha a certeza de que você não está só nessa luta, nessa batalha. Deus está contigo e com certeza vai te dar a vitória. Pense nisso. Pense na grandeza de Deus. Quem é Deus? Né? Essa lição é maravilhosa por isso, porque nós estamos vendo aqui dessa mente brilhante, um Deus poderoso que nos criou, né? Que através da cruz nos alcançou. E ali, ao nos redimir, ao nos tirar das mãos de Satanás, não somente redimiu a nossa alma e o nosso espírito, mas também estendeu essa redenção ao nosso corpo. E esse corpo que era escravo de Satanás, que vivia à mercê do inimigo das nossas almas, que vivia ao trabalho do inimigo, a servir o inimigo, foi santificado por Deus para a morada dele. Então considere-se você, nós somos privilegiados, porque Deus escolheu a nossa vida para fazer morada. Esse corpo, que um dia vai voltar ao pó, Deus escolheu para fazer morada. Então, na dimensão material do corpo, nós temos aqui uma explanação do quão poderoso é o nosso Deus e de como Ele pensou em tudo na nossa vida. No tópico 2, na dimensão espiritual do corpo. Aqui está o contraste. Nós, ao meditarmos, né, nesse tópico 2, nós temos o contraste do velho homem e do novo homem. E nós podemos ver isso, né? O que nós vamos aprender aqui, Colossenses 3 e 5. Colossenses 3 e 5 diz a Sagrada Escritura: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. E o verso 6 também, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma vez salvos em Cristo Jesus, nós saímos. E por que fala da dimensão espiritual? Nós saímos da dimensão terrena e passamos à dimensão espiritual. Ou seja, esse corpo que servia ao diabo, que servia ao inimigo, que fazia parte deste mundo, esse corpo do pecado, né? A Bíblia chama, né? Fala a respeito do corpo do pecado, essa casa terrestre. Ela saiu da dimensão terrestre, ela saiu do terreno e passou agora à dimensão espiritual. Então, há esse contraste. Nós somos advertidos pela Bíblia Sagrada, nesses versículos que nós lemos aqui, em Colossenses, capítulo 3, no versos 5 e 6, que não devemos, uma vez sendo iluminados, uma vez sendo comprados por Deus, uma vez fazendo parte da glória de Deus, né, desse privilégio, da salvação em Cristo Jesus, nós não podemos deixar que voltemos às práticas mundanas, né? Não podemos
colocar o nosso corpo à disposição daquilo que éramos. Então nós somos advertidos por Deus. Uma vez iluminados pela palavra, você não pode voltar a sujeitar esse corpo às paixões terrestres. E aqui está falando prostituição, impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e outras coisas mais, né? Que nós, às vezes, o inimigo tenta nos levar a fazer. Então, querido, como eu disse no começo e como somos orientados por Deus em relação à mordomia do corpo, tenhamos a consciência de que esse corpo é morada de Deus. E por ser morada de Deus, logicamente eu não posso sujeitá-lo às paixões terrestres. E se assim eu fizer, nós estaremos sendo imitadores do mundo e nos identificando com o mundo. E nós não fazemos mais parte desse mundo, nós fazemos parte agora de um povo especial, zeloso de boas obras, que Deus escolheu para o céu. Se nós sujeitarmos esse corpo às paixões terrestres, nós estaremos violando aquilo que Deus santificou. Aquilo que Deus santificou. E Deus nos deu os meios para a santificação. Devemos viver sempre em santificação, para podermos ver o Senhor. É o que diz a Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, então, deu os meios para a santificação. Agora, a responsabilidade de santificarmos é nossa. Ele proporcionou o meio. Agora, a responsabilidade de viver uma vida de santificação é nossa. Deus, Ele deu ali, Ele abriu o caminho e mostrou os meios para você se santificar. Agora, a responsabilidade é minha, é individual. É por isso que a Bíblia fala que cada um vai dar conta da sua vida perante Deus. Então, eu tenho a responsabilidade, sabendo os meios que Deus me deu, que me outorgou. Eu tenho, está sobre mim, a responsabilidade de santificar a minha vida, para que eu possa, naquele dia glorioso, ver Deus. Caso contrário, se eu não levar em conta o que diz Colossenses 3, 5 e 6, eu de maneira alguma verei a Deus. Nós de maneira alguma veremos a Deus. Então, nessa dimensão espiritual, somos responsabilizados por Deus. A escolha é sua. Santifica para me ver, ou se você não santificar, você não terá, lógico, a condição de ver Deus. Ou seja, eu te dou os meios, eu te proporciono os meios. Agora a responsabilidade é tua de santificar a tua vida. Que possamos realmente colocar isso em prática para naquele dia podermos encontrar com Deus, e esse é o nosso objetivo. Encontrar com Deus no dia do arrebatamento da igreja. E no último tópico, né, no culto racional e a mordomia do corpo, só haverá um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se como mordomos cuidarmos bem deste corpo que não é nosso, mas é de Deus. Eu quero frisar bem, né, e vou até repetir essa pequena meditação, que só haverá um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se como mordomos, ou seja, como cuidadores, como zeladores, cuidarmos bem
desse corpo que não é nosso, mas é de Deus. E é justamente o que diz lá no texto áureo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o meu culto racional, que é um sacrifício vivo, santo e agradável, só será completo se eu, de maneira consciente e responsável, cuidar bem do templo de Deus. Espero que você, ao meditar nessas palavras, possa fazer delas uma base para a tua vida espiritual. Rogo que Deus possa, depois que meditarmos, depois que passarmos a meditar um pouco mais, né, naquilo que nós aprendemos através dessa lição, que nós possamos, ao colocar em prática, nós possamos realmente, com a ajuda de Deus, ter uma vida santa diante de Deus e, de maneira responsável, cuidar desse templo em que Deus habita, para que possamos naquele dia ouvir o nosso nome ser chamado e junto com ele estar para sempre no céu. Na conclusão diz, o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo nosso espírito, alma e corpo. Que Cristo Jesus possa nos ajudar a cada dia, através do Espírito Santo, a mantermos a nossa vida digna de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. E que Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, possa sempre habitar nesse corpo de uma maneira gloriosa e poderosa e que Ele possa realmente se agradar da nossa vida e possa ter prazer em habitar em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude e rogo que nessa lição você faça realmente dela uma aplicação para a sua vida diária, para que Deus seja glorificado em tudo. Amém. Deus que te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus.